Olá, eu sou a pastora Mi e eu estou aqui para mais um Arte e Fé. Seguindo então a nossa leitura no capítulo 8 do livro de Mateus, eu gostaria de convidar você para pegar sua Bíblia, juntar o seu material, chamar a sua família, todo mundo que está fazendo essa leitura contigo, para que nós possamos seguir então nessa nossa leitura aqui, ok? Enquanto você se organiza aí, eu vou lendo aqui. Mateus capítulo 8, hoje nós vamos ler do versículo 23 até o versículo 27. Vamos lá? Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, e fez-se completa boa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui. Esse é um texto bem precioso, é pequenininho, né? 4 versículos apenas, mas que eles falam uma história bem preciosa. Jesus acalmando a tempestade. Talvez você já ouviu essa história em algum lugar, ou talvez seja o primeiro momento que você está ouvindo a história, né? Jesus e os discípulos estavam num barco em alto mar. E eu nunca passei por uma tempestade em alto mar, até porque eu não gosto muito de barco. Mas eu já vi em filmes, eu já assisti em documentários, né? Uma tempestade em alto mar é algo bem, né, aflito só de olhar, assim, eu fico agoniada. Só olhando aquilo, aquelas ondas gigantes. E aqui dizia que as ondas, né, a tempestade do mar fazia com que as ondas elas cobrissem, inundavam o barco. Então imagine o tamanho dessa tempestade. E Jesus, enquanto tudo isso estava acontecendo, Jesus estava dormindo dentro do barco. E os discípulos, os amigos dele, que estavam lá dentro, começaram a chamar Jesus. Jesus, nos salve, nós vamos morrer. Né? Porque os amigos de Jesus sabiam que Jesus era poderoso, eles já viram ele curar, já tinham visto ele expulsar demônios. Então eles foram correr pedir para Jesus, para que Jesus acabasse com aquela tempestade, né? Aí Jesus levantou e falou: Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé, por que vocês estão com medo? Jesus falando assim: Vocês não acreditam? Se vocês acreditam, por quê vocês estão com tanto medo? Se eu, Jesus, estou dentro desse barco e vocês vieram me chamar porque vocês sabem que eu posso fazer alguma coisa, por que vocês estão com medo? Né? E no mesmo momento, Jesus, ele repreendeu o vento, repreendeu o mar e diz que deu uma completa bonança, uma calmaria, tomou conta daquele mar e o mar ficou tudo calminho e tudo acabou. E os homens que estavam no barco ficaram perplexos, ficaram perguntando: Quem é esse que o mar e o vento obedecem? Esse é um texto muito precioso, porque muitas vezes nós passamos na nossa vida por muitas tempestades. Tempestades que fazem ondas grandes e gigantes, né, inundarem o nosso barco. Porém, nós precisamos entender que nós estamos caminhando com Jesus. Jesus está nesse barco. Né? Jesus está na minha vida, Jesus está na sua vida, e o barco simboliza essa nossa vida. E Jesus está dentro desse barco. E aqui diz que Jesus estava dormindo nesse barco. Por que Jesus estava dormindo, né? Você fica pensando, estava todo mundo desesperado com a situação e Jesus estava dormindo. Porque Jesus tinha domínio sobre o vento, e Jesus tinha domínio sobre o mar. E Jesus certamente falava assim: Eu jamais vou deixar esse barco virar. Eu tenho domínio sobre tudo. E Jesus estava dormindo porque ele estava, naquele momento, essa era uma oportunidade também daquelas pessoas crerem. E todos os milagres de Jesus, todas as manifestações do céu que foram feitas através de Jesus serviam para que os homens acreditassem no Pai.
acreditassem que Deus estava no controle das coisas, que Jesus era o Filho de Deus, né? Tudo servia como testemunho grandioso das coisas do céu. E aqueles que eram amigos de Jesus, que falavam que sabiam quem ele era, viram os milagres, estavam desesperados, né? Clamando por Jesus. E por isso que Jesus falou assim: por que vocês estão desesperados? Homens de pequena fé. Porque Jesus estava falando que a fé deles era muito pequena, porque se andavam com Jesus. Se viram Jesus curar, expulsar demônio, fazer muitos milagres e maravilhas, por que estavam desesperados? Porque o desespero e o medo estava tudo bem para aqueles que não conheciam Jesus. Mas para quem conhece Jesus, para quem sabe quem ele é, não fica meio fora de lógicas ficar com medo. Porque se eu sei quem Jesus é, eu tenho que descansar. E os amigos de Jesus deviam estar fazendo a mesma coisa que Jesus, descansando, dormindo. Porque eu sei, eu tô com ele. Então, se eu estou com Jesus, eu tenho que usar ele de modelo. Se ele está dormindo, eu tenho que descansar também. Eu não posso ficar aflito como os outros que não o conhecem. Quem não conhece Jesus e está passando por uma tempestade, é normal ficar com medo. Mas se eu conheço Jesus e eu estou passando por uma tempestade, eu preciso acreditar que ele está no barco da minha vida e com ele tudo vai ficar tranquilo. Tudo vai ficar bem, porque eu estou com ele. Eu preciso acreditar que Jesus tem o domínio da tempestade. Jesus tem o domínio dos ventos. Jesus tem o domínio do mar. E tudo vai ficar bem, porque eu creio nele. Senão eu vou me assemelhar àquela multidão que não conhece. E aí eu vou ser como esses homens de pequena fé, que estão desesperados, né? Então que a gente possa deixar o medo para quem não conhece Jesus. O medo não é para nós, porque nós conhecemos. E se nós conhecemos, nós precisamos servir para que outros conheçam também. E não no momento de tempestade, de dificuldade, de problema, a gente se apavorar, igual todo mundo se apavora, né? Porque eu não sou a multidão, eu preciso ser amiga de Jesus. E os amigos de Jesus, os imitadores de Jesus, precisam fazer o que Jesus faz no meio de uma tempestade. Descansa, entendendo que ele tem o domínio dos ventos, ele tem o domínio do mar, ele domina a tempestade e nós precisamos acreditar nisso, dar nossa fé para ele. O devocional de hoje, ele tem um desafio bem especial, bem precioso, para que nós possamos gravar isso dentro do nosso coração e ter essa certeza que Jesus está conosco e ele está no domínio de toda a situação e por isso tudo vai ficar bem. O desafio de hoje é você aí junto com a sua família, pede ajuda para seu pai, para sua mãe, para quem está aí com vocês, que seja uma atividade em família, e vocês vão fazer um quadrinho. Como você vai fazer? Se é com papelão, se é com madeira, se é como vocês conseguirem, do jeito que for mais fácil para a tua casa, vocês vão fazer um quadrinho. E nesse quadrinho vocês vão colocar uma arte que eu vou deixar disponível junto com a atividade de hoje. Então vai ter atividade para colorir, que vai estar lá no Facebook, e junto vai ter mais uma arte. E nessa arte vai estar escrito por que vocês estão com medo. E esse quadrinho você vai deixar num lugar na tua casa bem visível, para que quando vier uma tempestade, vocês olhem para aquele quadrinho e vocês lembrem, por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé, né? Lembrando do que a gente precisa fazer no dia que vem a tempestade. Lembrando desse texto que nós lemos. Então, nesse quadrinho vai ter só uma pergunta. Por que você está com medo? Porque se você está com Jesus, se Jesus está nesse barco, você precisa crer que ele tem o domínio da situação. Então, é um desafio que essa construção do quadrinho aí em família vai ser para vocês guardarem isso. Que no momento da tempestade eu estou com Jesus e ele que vai me trazer paz, é essa certeza que vai me trazer a tranquilidade, mesmo em meio a tempestades. Seja essa tempestade o que for que vocês estão passando ou que alguém está passando, você possa transferir isso, você seja aquela pessoa que vai falar de Jesus para outros e vai trazer a outros essa paz, essa tranquilidade. Por que você está com medo? Você precisa conhecer Jesus e você precisa caminhar com ele. E quando você conhece que ele tem o domínio de toda a tempestade, você descansa. Combinado então?
Espero que você tenha gostado, que o devocional de hoje tenha gerado em você esse desejo de conhecer mais e mais de Jesus, para que no meio da tempestade você encontre paz e que a sua família desfrute disso. O devocional de hoje vai ter essa atividade para colorir, como eu já falei lá no Facebook, você poder baixar, imprimir e fazer com a sua família, e que nós possamos nos encontrar no nosso próximo vídeo aqui do Arte e Fé com Alegria, ok? Até mais, até o próximo então.